Em 3 dias aqui em Fortaleza, no Congresso SBHCI 2024, nós estivemos com o Dr. Estevão Martins, cardiologista e intervencionista no Hospital da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, e atualmente coordenador, né, da nossa Vila de Treinamento, Training Village, imerso nos eventos da SBHCI já há algum tempo e que tem contribuído bastante aí com o aprendizado e educação continuada na nossa especialidade. E eu gostaria de saber dele, né, fatos históricos, como que se deu a idealização, a criação, como que começou esse pensamento em criar uma vila de treinamento? Então vamos lá, olá a todos, né? Obrigado pelo convite, Mai. Então essa história de um Training Village, na verdade, começou com uma grande paixão pela própria simulação, né? Como é que isso se deu? Há uns 5 ou 6 anos atrás, eu tive contato com um simulador de simulação virtual, no qual eu comecei a fazer procedimentos extracardíacos, procedimentos de carótida, principalmente a trombectomia mecânica no AVC. E daquela época eu consegui sentir, né, com a manipulação do catéter, né, muito refinado, a sensibilidade do dispositivo, as manipulações que você faz no catéter. Eu comecei a perceber que aquilo ali tinha um poder muito grande, e um poder não só de aprendizado para mim, mas como uma ferramenta de ensino e uma ferramenta principalmente de comunicação com quem estivesse aprendendo. E naquele momento eu percebi que poderia ser uma ferramenta para um curso que eu desenvolvi no Rio de Janeiro, que eu acho que as pessoas conhecem, um curso de trombectomia mecânica no AVC. Independente do tópico, que era a trombectomia mecânica, mas foi o formato com que essa ferramenta foi utilizada. Nós pegamos 6, 7, 8 colegas, ficamos uma semana inteira fazendo simulação, aula teórica, manipulação de device, mas muita simulação. E já estamos indo para a 11ª edição, mas esse curso me deu um certo skill de como utilizar, como prender a atenção de um colega por 5 dias numa coisa que pode ser enfadonha, depois de Sim. 30 minutos. Então não é só a ferramenta, mas como pegar aquela ferramenta e tornar atrativa. E teve um momento que, logo após a pandemia, eu fui diretor de extracardíaca junto com a gestão do Dr. Ricardo Costa por 4 anos, mas nos primeiros 2 anos nós estávamos em pandemia, nós não tivemos nenhum congresso presencial. E assim, o primeiro congresso presencial, tanto que a gente repetiu a nossa chapa por mais 2 anos, né, foi em BH. E além da programação da extracardíaca, todo o currículo formal, o Dr. Ricardo Costa me desafiou em montar um Training Village inicial com a indústria, e a gente começou então a desenvolver essa ideia de um treinamento baseado em simulação, ainda com a indústria muito forte e com alguns proctors ou facilitadores ali ao redor, ajudando a própria Sim. indústria. E a ideia foi desenvolvendo, foi evoluindo. No ano seguinte nós fizemos no Solace, além dessas baias que a gente chama da indústria, apresentando seus produtos, etc., um currículo bem determinado, nós fizemos um teatro, uma grande sala de simulação. Então ali era um auditório realmente, no qual nós desenhamos um currículo muito pensado, utilizando essas ferramentas, né? Simulação realística, simulação virtual, um flip chart, demonstração de dispositivos, apresentação em PowerPoint, como utilizar isso tudo de forma que o seu público, né, que você tem que mirar um objetivo educacional para aquele público, ele pudesse receber ao máximo e incorporar o máximo daquela informação, sempre lembrando que memória e emoção estão juntos, né? Sim. Então a gente tem que causar um pouquinho de emoção para que aquela informação fique um pouquinho retida para esse colega. Mas de fato os simuladores, eles são simuladores muito reais, eles por si só já provocam emoção, né? Vão mudando as estratégias ao longo das ilustrações, né? Por exemplo, a gente teve uma sessão no Congresso de intervenção em bifurcação, que foi bem interessante, assim, com bastante passos, truques, step by step, e o público realmente adorou. E para que caminho a gente pode esperar aí, né? Quais são as perspectivas futuras da presença de uma vila de treinamento e, claro, quiçá, de uma ampliação dela, pensando num público maior dentro de um congresso
de modo a não, eu diria que competir com o auditório, mas ser um auditório de fato. O que a gente pode esperar, doutor Estevão? Então, acho que é uma coisa muito interessante pensar no futuro, né, Mai? Porque a gente tem que estar sempre aberto ao novo, né? Então, o que a gente pode esperar, eu não sei te falar agora. Eu sei que eu estou pensando bastante. Mas a gente tem, assim, recebido vários inputs do público. A gente já está com a experiência de ter montado um training lá no Congresso Mundial em Porto Alegre, de Cardiologia. O brasileiro, desculpa, em Porto Alegre, de Cardiologia, o Mundial no Rio de Janeiro. O Structural Summit, que foi uma experiência muito interessante. Mas eu acho que esse formato de ter a indústria como parceira, apresentando seus produtos de forma bem elegante, com currículo e tal, educacional, e de repente essa sala, no qual fosse uma sala de bastante imersão, com sessões bem programadas, como é o caso do London Valves, né? A gente tem essa abertura com eles, a gente participa de algumas sessões do London Valves, ali de simulação também, sabe, punção transeptal, mas trazer isso para o auditório, como já fizemos lá no Solace. A gente vai, volta, experimenta um pouquinho e vai pegando essa experiência e colocar isso no auditório realmente para fazer essa interatividade. Não pode ser aquele clima de auditório fechado e pá. Sim. Tem que ser um auditório, mas que seja um pouquinho mais aberto, essa interação com o público, porque é isso que dá o dinamismo do Training Village. Essa coisa mais imersiva, mas também um pouquinho mais próxima. Sim. E o principal, eu acho, que é pegar colegas que tenham vocação desse ensino, como foi o teu caso, que a gente convidou e você representou um papel super bem ali, né? E que possa passar os tips and tricks, né? Aquelas Sim. coisas que você não fala, de repente, numa aula. Mas você pode demonstrar num desenho ao vivo E ou pegar vivência numa pessoal, manipulação. como você faz também, né? Isso a gente Exatamente. percebe que nessa vila de treinamento, os colegas que estavam ali, ou como facilitadores, ou de repente dando pequenas aulas, acabavam dando truques pessoais de como moldar um fio guia, como posicionar uma prótese, como, enfim. E o ambiente é tão descontraído, né? Sem ser relaxado, mas é muito descontraído. De um ponto que, quando a gente chama 5 ou 6 facilitadores, que a gente chama os colegas, não tem nenhum professor ali, são facilitadores do aprendizado. Exato. E a gente sai, cara, eu aprendi isso agora contigo. Aí o outro fala, não, aprendi com você essa coisa. Então, assim, a gente passa a aprender também junto com os colegas. Então, e troca também com o público, né? Então, essa é uma coisa bastante interessante, assim, um formato que veio dando certo, o público tem dado um bom feedback pra gente. Só que a gente sempre tem que avançar. Então, a sua pergunta eu acho boa, provocativa, o que tem para frente. A gente está pensando em algumas coisas novas para frente, mas a gente vai avaliar o que aconteceu aqui e vamos inventar alguma coisinha para frente, com certeza. Bom, eu quero agradecer, doutor Estevão, e dizer que a gente se vê em Porto Alegre, né? Sim, vamos replicar isso aí. e ampliar para Porto Alegre, sim. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite, tá?